Em junho de 2026, São Paulo viveu a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. 30 anos de história na Avenida Paulista. Mas essa edição, que deveria ser de celebração redonda, teve a menor estrutura de patrocínio em 8 anos. Apenas 4 marcas contra 11 no ano passado e quase 20 em 2023. Uma queda de cerca de 60% no volume de investimento privado em apenas 3 anos. Esse dado sozinho já diz muita coisa, mas ele é só a porta de entrada para um assunto bem mais amplo, porque no mês do orgulho a gente costuma falar de visibilidade, de representatividade e de festa. E é tudo isso mesmo, mas por trás da parada, dos patrocínios e das bandeiras coloridas, existe uma camada de leis, decisões judiciais, projetos de lei e disputas no Congresso que moldam de verdade a vida da população LGBTQIA+ no Brasil. Eu sou Ana Carolina e esse é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. No episódio de hoje, a gente vai entender o que está por trás da queda de patrocínio da parada, o que isso revela sobre o momento político e econômico que vivemos, qual é o estado atual da legislação que protege essa população e o que esperar dos próximos anos em termos de regulação e políticas públicas. Vamos começar pelo dado que abriu o episódio, a queda de patrocínio da Parada de São Paulo. Em 2023, a Parada teve cerca de 19 marcas patrocinadoras. Em 2025, esse número já tinha caído para 11. Em 2026, para apenas 4. Stel, que está na Parada pelo 8º ano consecutivo, Grupo L'Oréal, Amistel Vibes e Philip Morris Brasil. O número de trios elétricos também caiu, de 20 para 14. E o impacto econômico estimado para a cidade de São Paulo, que em 2025 foi de quase 550 milhões de reais, deve cair por volta de 15% nesta edição. O presidente da associação que organiza o evento, Nelson Matias, foi direto ao explicar o motivo para a Folha de São Paulo. Depois que o governo Trump intensificou, nos Estados Unidos, uma onda de pressão contra políticas de diversidade dentro das empresas, multinacionais americanas começaram a recuar dos seus investimentos em pautas de orgulho e inclusão no mundo todo, inclusive no Brasil. Empresas como Burger King, Mercado Livre, Sephora, Smirnoff, Vivo e Jean Paul Gaultier deixaram de patrocinar o evento nos últimos anos. E tem uma frase do Nelson Matias que resume bem o problema estrutural por trás disso. Segundo ele, o que antes era considerado verba de patrocínio de marca ligada a marketing passou a ser tratado como verba de ESG ligada à diversidade. Na prática, isso significa que muitas empresas nunca trataram o apoio à parada como investimento permanente de marca, tratavam como ação sazonal concentrada no mês de junho, fácil de cortar quando o ambiente político fica mais hostil à pauta. Esse recuo financeiro não é só uma questão de marketing, ele é o reflexo de algo muito maior. O Brasil ainda não tem uma legislação federal específica que proteja a população LGBTQIA+ contra discriminação. E essa é uma lacuna muito antiga. Desde a Constituição de 1988, existem pelo menos 6 tentativas de criminalizar a homofobia que tramitaram no Congresso e não foram aprovadas. A mais conhecida é o Projeto de Lei 122 de 2006, que ficou mais de uma década indo e voltando entre Câmara e Senado, sofreu modificações, enfrentou resistência forte da bancada evangélica e terminou arquivado sem nunca virar lei. Diante dessa omissão repetida no Legislativo, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu agir. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 e do mandado de injunção 4733, o STF reconheceu que o Congresso estava em mora, ou seja, atrasado em cumprir uma obrigação constitucional, e decidiu que, enquanto não existisse lei específica, condutas homofóbicas e transfóbicas seriam enquadradas na Lei do Racismo de 1989.
Na prática, isso significa que, juridicamente, discriminar alguém por orientação sexual ou identidade de gênero passou a ter as mesmas penas previstas para o crime de racismo, reclusão de 1 a 5 anos. Foi uma decisão histórica e também uma decisão provisória por natureza. O próprio STF deixou claro que essa é uma solução temporária, válida até que o Congresso aprove uma lei própria sobre o tema. Mais de 6 anos depois, essa lei específica ainda não existe. E essa lacuna gera um problema bem concreto na prática jurídica. Como os casos de homofobia e transfobia são registrados sob o código genérico da lei do racismo, fica difícil produzir estatísticas próprias sobre o tema. Levantamentos recentes mostram que o número de processos judiciais relacionados a esse tipo de discriminação vem crescendo de forma acelerada. Foram 22 casos em 2023, 40 em 2024 e um salto para 265 em 2025, um aumento de mais de 500% em um único ano. Só nos 5 primeiros meses de 2026, já foram registrados 214 processos, o que já representa 80% de tudo que foi registrado no ano anterior. Isso pode significar duas coisas, e provavelmente as duas estão acontecendo ao mesmo tempo: mais casos de discriminação ocorrendo e mais pessoas se sentindo encorajadas e amparadas para denunciar. De qualquer forma, é um indicador de que o tema está longe de ser secundário ou apenas simbólico. Enquanto isso, o que está acontecendo no Congresso agora em 2026? A boa notícia é que o tema não está parado. Em abril deste ano, foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2054 de 2026, que institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O projeto reúne cerca de 30 parlamentares de diferentes partidos como autores, entre eles as deputadas Érica Hilton, Dandara Tonantzin e Duda Salaber, e busca dar estabilidade jurídica a um conjunto de diretrizes que hoje dependem mais de decisões pontuais do que de uma política de Estado contínua. Outro movimento relevante. Em março de 2026, o Senado aprovou por unanimidade 67 votos a favor e nenhum contra o projeto de lei 896 de 2023, conhecido como a Lei da Misoginia, que insere o ódio contra mulheres como crime de preconceito na mesma lei do racismo, usada para enquadrar a homofobia. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde ainda precisa ser votado antes de ir à sanção presidencial. É um exemplo de como o caminho aberto pelo STF em 2019 está sendo usado como referência para ampliar proteções a outros grupos. Segundo um levantamento da Observatória, plataforma que monitora projetos de lei relacionados à população LGBTQIA+ no Brasil, nos 5 primeiros meses de 2026, foram apresentados 33 projetos de lei favoráveis a essa população, entre assembleias estaduais e Câmara dos Deputados. Mas no mesmo período foram registrados 36 projetos de lei contrários, com propostas que vão da proibição de linguagem neutra em escolas até a restrição do uso de banheiros por identidade de gênero. Ou seja, o avanço e o retrocesso legislativo estão andando em paralelo, quase empatados em volume de proposições. Esse cenário ajuda a entender por que o tema da diversidade se tornou um campo de disputa tão sensível para as empresas. Uma marca que apoia abertamente pautas LGBTQIA+, pode ganhar conexão com um público fiel e relevante, mas também pode se tornar alvo de boicotes e pressão de grupos conservadores, especialmente em ano de eleição. Esse cálculo de risco político e reputacional é exatamente o que está levando companhias multinacionais a recuarem de patrocínios como o da Parada de São Paulo. E aqui vale uma reflexão que conecta tudo isso ao que a gente sempre fala aqui no Entre Linhas. Entender o ciclo de políticas públicas e o andamento legislativo não é só relevante para quem trabalha com relações governamentais tradicionais.
é cada vez mais estratégico também para áreas de marketing, comunicação e ESG dentro das empresas, porque a decisão de patrocinar ou não uma causa hoje passa direto pelo tabuleiro político e jurídico do país. Então, o que esperar daqui para frente? No curto prazo, é provável que o debate sobre patrocínio de causas continue instável, acompanhando o calendário eleitoral e o clima político de cada momento. Eventos como a Parada de São Paulo provavelmente vão continuar buscando diversificar as suas fontes de receita, incluindo aproximação com o poder público e emendas parlamentares, para reduzir a dependência de patrocínio privado que pode minguar de um ano para outro. No campo legislativo, a aprovação da lei da misoginia, se confirmada na Câmara, pode reabrir o debate sobre uma lei específica de criminalização da LGBTfobia, que continua sendo a peça que falta nesse quebra-cabeça jurídico há mais de 30 anos. E o projeto de lei da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, é uma aposta de que políticas públicas mais estáveis e não apenas decisões judiciais pontuais podem finalmente sair do papel. O que fica claro é que o que se vê nas ruas durante o mês do orgulho, a festa, as cores, os trios elétricos, é a parte visível de um processo muito mais longo e mais disputado que passa pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, pelas assembleias estaduais e pelas decisões de investimento de empresas privadas. Acompanhar essa trama é entender uma parte real e estratégica do Brasil de hoje. Se você quer entender mais sobre como as leis moldam o país, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe esse conteúdo com quem você conhece que também quer ir além da bandeira e entender o que realmente está em jogo. Eu te espero no próximo programa. Até lá!